Amém? Você achou? Dá glória a Deus aí. Amém. Diz assim, a partir do versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Amém? Deus possa estar abençoando a sua palavra e que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar aí agindo na sua mente, no seu coração, dando a você o entendimento daquilo que Ele tem preparado para você nessa noite. Amém? Deus seja glorificado pela sua palavra nessa noite. Bem, aqui eu poderia já pular a parte da introdução, porque a Lívia, na ministração dela aqui, praticamente ela fez a introdução da mensagem. E glória a Deus, que Deus tem trabalhado muito ricamente no meio da sua igreja. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê o Espírito Santo de Deus agindo. Então o Espírito Santo de Deus, ele age desde o começo do culto, na primeira nota musical que a orquestra toca, até o último amém. Nós vemos o Espírito Santo de Deus cuidando da igreja, agindo na igreja. E aquele que está ligado percebe que há uma união, que há uma unificação, que o Espírito Santo de Deus trabalha direcionando a igreja, direcionando o louvor, direcionando as músicas, a oferta, o dízimo, a sua mensagem. É tudo por Ele, para Ele e por Ele. Amém? Deus seja glorificado por isso. Porque na realidade, nós vivemos uma vida, às vezes, apressada demais, às vezes uma vida corrida demais. Quem nunca aqui passou um dia difícil, que teve um problema no trem para chegar no trabalho, ou no ônibus, ou o pneu do carro furou, chegou atrasado, ou levou um puxão de orelha do chefe, e as coisas aconteceram tudo errado no dia, voltando para casa, dá errado de novo, pega um engarrafamento na Avenida Brasil, ou o trem quebra no meio da estação, ou você fica parado com seu carro, chega em casa, você vê que o bairro está sem luz, aí você tropeça numa pedra, você com raiva pega a pedra, joga para o lado, acerta o carro do vizinho, quebra a janela do carro, e você chega em casa tudo apagado, você vê as crianças chorando, e aí você entra, um cheiro de fumaça muito grande, a esposa está acudindo o filho que caiu, esqueceu o arroz no fogo, queimou. Quem nunca passou um dia assim? Eu estou exagerando, mas todo mundo já passou um dia complicado, aqueles dias difíceis, às vezes semanas difíceis, às vezes meses difíceis, complicados. Mas aí vem, e nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar isso na nossa mente. Nós não podemos acreditar, seja a mentira lançada por Satanás, ou seja você mesmo, ou seja alguém da sua família, o vizinho, o teu amigo, dizendo para você que você não pode, você não vai conseguir, que você é um fracassado, de que as coisas na sua vida nunca vão dar certo, de que você tem a tendência realmente das coisas darem errado para você. Seja quem for que lançou essa mentira, nós devemos rejeitá-la em nome de Jesus. Por que que você vai tentar mais? Por que que você vai continuar? Por que que você vai ainda insistir nesse negócio? E às vezes nós sofremos decepções, angústias e dá vontade de parar, sentar na calçada, chorar e ficar esperando as coisas acontecerem. Só que aí entra a palavra de Deus e diz: Josué, tenha bom ânimo. Aí vem você com a palavra de Deus e dizendo o seguinte: olha, Jesus Cristo falando, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí você vê Isaías na caverna e o Senhor cuidando dele,
E você vai pegar a Bíblia, você vai ver vários e outros exemplos de Deus dizendo para você não parar, para você continuar, para você não desistir. Não desista, não pare. Agora estava aqui alguns cartazes dizendo: Deus cuida de você. Deus está dizendo para você não parar. Porque, na realidade, você imagina que se eu tiver numa situação complicada, desanimado, e se acontecer a vinda do Senhor, e Ele me pegar nessa situação, como será? Jesus Cristo Ele fez uma promessa dele voltar para resgatar a sua igreja. Jesus Cristo, Ele fez uma promessa, falou: eu vou para preparar lugar, mas eu voltarei. E se Jesus Cristo voltar e nos pegar desanimados, sentados na calçada, chorando, choramingando pelas coisas que aconteceram na nossa vida? O profeta aqui está dizendo que Ele virá, o anjo do Senhor virá. Então é necessário de que eu e você lutemos contra essas mensagens que são inseridas na nossa mente, tentando fazer com que nós desanimemos e paremos na caminhada, naquilo que Deus preparou para mim e para você. Eu não posso parar. Jesus Cristo naquela cruz, Ele deu um grito muito alto, muito forte, e Ele disse assim: Pai, está consumado. O grito de Jesus naquela cruz estabeleceu a vitória para mim e para você. Está consumado. E Ele se rendeu. Naquela cruz Ele declarou a vitória que eu e você devemos carregar. Então as circunstâncias vêm, o cuidado da nossa vida, as coisas acontecem difíceis e vem tentando fazer eu desanimar. Às vezes uma palavra, às vezes você está tão animado, às vezes você chegou aqui nesse lugar empolgado: poxa, é minha nova casa, eu estou aqui agora. E aí você vem e acontece um fato que tenta te parar, desanimar. E você para. E exatamente no momento que você parou, Jesus Cristo volta. E Ele te encontra desanimado. Eu não sei como será. Então, é necessário que com essa palavra de advertência, que eu vigie e eu não pare. É necessário continuar. É necessário que eu pegue essa palavra e ela traga esperança no meu coração, que ela traga um renovo no meu coração, para eu poder continuar. Porque toda dificuldade que nós enfrentamos, ela vem, ou seja, do diabo, que é o nosso inimigo, ou ela vem nossos erros, das consequências das nossas falhas, ou ela vem das nossas escolhas. Mas a situação acontece na minha vida, e tudo o que acontece, Deus pode tirar proveito e transformar isso em bênção, pode transformar isso em algo bom para mim e para você. Mesmo que eu tenha errado, mesmo que aquelas situações aconteçam na minha vida porque eu cometi um erro, a Bíblia diz que eu posso chegar diante dele com o coração arrependido, pedir perdão, e aquela situação, o meu erro, ele transforma aquilo em bênção, transforma em aprendizado para mim, transforma em maneiras de que eu posso crescer espiritualmente, crescer como pessoa, à medida em que eu me coloco diante da presença de Deus, e eu não desista de caminhar, eu não desista de seguir os propósitos dele, que eu não pare, que eu avance, tenho bom ânimo no meu coração, todas as circunstâncias. E por isso que Deus não faz nada que não tenha um propósito muito específico para mim e para você. E há momentos na nossa vida de que não são os nossos erros, não são as nossas falhas, não é o diabo que está tentando tirar você do caminho, mas é o próprio Deus que está trabalhando na minha e na sua vida. É o próprio Deus que começa a identificar em mim algo que eu preciso crescer, que eu preciso mudar de nível, que Ele está contando comigo para uma tarefa específica, mas ainda não estou preparado para isso, e Deus vem e me coloca numa situação às vezes difícil, complicada, para que eu possa ser preparado para executar o seu plano. E Deus nos prova nisso, Deus nos coloca nessas situações para que possamos crescer, para que possamos estar preparados para seguir com a tua obra, para preparar aquilo que Ele quer fazer
na minha vida e na sua vida. Só que nós temos a tendência de reclamar, de achar que está ruim. Temos a tendência de achar de que as coisas estão acontecendo difíceis demais. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho essa inteligência, eu não sou capaz. Isso tudo são mentiras implantadas na nossa mente que nós precisamos quebrar e romper em fé para acreditar de que nada disso pode parar o servo do Senhor, porque Ele pega na minha mão. E se eu não conseguir atravessar o mar, Ele vai me fazer passar por cima. Se eu não conseguir guiar o meu barco, Ele vai fazer a tempestade parar. Se eu não conseguir ter o peixe, Ele vai fazer o peixe cair na minha rede. Deus, Ele é conosco e tem uma palavra, tem uma promessa disso. Mas eu preciso entender de que há momentos na minha vida que as situações estão complicadas. E de que essas complicações, essas dificuldades, elas não são para minha morte, mas elas são para me levar à vida, para me levar à vida eterna, para me levar num outro estágio. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele, o Senhor, visitará, Ele virá. E interessante que aqui no versículo 2 diz: quem poderá suportar o dia da sua vida? Na primeira vez que Ele esteve aqui, as pessoas não puderam suportar. Tanto que o crucificaram, tanto que o levaram Ele à morte, porque não puderam suportar o seu ensino, o seu amor, a sua dedicação à obra do Pai, não puderam suportar e o assassinaram. Mas isso tudo era plano de Deus, nada foge do plano de Deus, nada na sua vida está fora do controle dos planos de Deus. Por mais difícil que você olhe, por mais difícil que esteja, nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Então ele continua dizendo, olha, porque Ele é como o fogo do ourives e como a potassa, né, como o sabão dos lavandeiros. Aí ele diz: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. O próprio Deus, na figura que o profeta está colocando aqui, ele está dizendo que o nosso Deus, Ele se sentará e se colocará como derretedor e purificador da prata. E aí você começa a compreender de que Ele virá no momento em que nós não sabemos, e Ele disse que nem Ele sabia, só o Pai. E Ele virá e Ele resgatará, Ele tomará somente aqueles que entenderam o seu plano pela fé e viveram de acordo com ela. É uma notícia ruim se você ainda não está vivendo conforme o padrão que Deus espera. Mas se você está, é uma notícia boa. Deus virá e Ele tomará a sua igreja santa e imaculada. Santa e imaculada. Aquele que Ele provou pelo fogo. Aquele que Ele passou pelo fogo e não foi consumido, como o feno, como a folha. O ouro passa pelo fogo e ele permanece. A prata passa pelo fogo, ela permanece. Agora a palha, ela vai embora. Então Ele virá, Ele, o Senhor, e Ele sentará, e como derretedor e purificador da prata. O fogo que o ourives usa, ele usa esse fogo para derreter a prata, para poder purificá-la. Ele coloca o fogo e ele coloca a prata dentro de um recipiente. E na medida em que aquele fogo começa a derreter aquele metal, por ele ser mais pesado, ele vai para o fundo e todas as impurezas ficam na superfície. Então ele pega com uma ferramenta e ele tira as impurezas e coloca de volta no fogo. A prata, quando ela é colhida da natureza, quando ela é encontrada na natureza, ela é um metal bruto. E por vezes ela é contaminada com outros metais,
com terra, com outras pedras. Então é necessário que aquele que trabalha com a prata, é necessário que ele traga a prata e coloque, tem toda uma preparação para aquela prata ser usada. Nós somos esse metal em que Jesus Cristo não achou lá no mundo, todo sujo, desgarrado, estava lá afundado no pecado, estava lá afundado nos erros, na ignorância. E Deus foi lá e tirou você como um metal precioso. Então eu preciso entender de que Deus, Ele está me tratando através das minhas dificuldades, através dessas provações, para que eu possa ser purificado, para que eu possa ser esse metal puro e valioso. Então saiba que você tem valor para Deus, porque Ele te encontrou e você não valia nada, ninguém dava nada para você, ninguém dizia que você era alguma coisa, mas Deus te viu e Ele disse: meu filho, venha, porque você é precioso demais para mim. Ele disse: vem como você está, mas eu não quero que você continue da mesma maneira. Venha, que eu vou te passar pelo fogo. E nesse processo, passando pelo fogo, eu vou tirar todas as impurezas que há em você, tudo aquilo que você foi contaminado por estar lá no mundo. Agora nesse momento eu vou te tratar e vou tirar todas essas impurezas e vou te fazer um metal puro, valioso. Então é necessário o fogo para que essa prata seja purificada. Então é necessário algumas provas na nossa vida para que eu e você cresçamos na presença de Deus. É necessário que algo aconteça para poder nos mover, para nos tirar, porque se não acontecer, eu vou continuar da mesma maneira. Você entende que às vezes Deus nos provoca, Deus nos coloca numa situação para Ele nos levar no outro nível, porque se Ele não provocar, nós não vamos. A gente não sai da inércia, então tem que haver algum empurrão, e Deus sabe que nós somos capazes de suportar esse fogo, então Ele vai e nos coloca. Quando você consegue compreender a vontade de Deus e as coisas que estão acontecendo na sua vida, e você começa a mudar a tua visão, e começa a levar a sua visão para aquilo que a Bíblia tem, e você começa a enfrentar as dificuldades da sua vida de uma maneira diferente. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então é necessário que eu passe pelo fogo. Isaías, ele foi purificado com uma brasa tirada do altar e passou nos seus lábios, porque ele disse que tinha os lábios impuros. Foi pelo fogo que ele foi purificado. Então o fogo, ele vem para queimar. E detalhe, igreja, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto. Assim como o ourives, ele sabe a temperatura exata de purificar a prata, Ele sabe a temperatura exata de purificar o ouro. Deus sabe exatamente o quanto você suporta, o quanto fogo Ele pode colocar em você, para você ser purificado. Ele sabe exatamente o tamanho que Ele pode colocar de provação para você. Ele sabe exatamente o que você é capaz de suportar. Nem você sabe a força que você tem, mas Deus sabe, porque Ele te conhece. Ele te conhece desde o momento que você nasceu. Ele te conhece quando você ainda estava sendo lá projetado. Ele te conhece. Ele sabe exatamente como você é formado. Ele sabe cada célula que tem dentro do teu corpo. Ele sabe exatamente o que você está pensando aí agora. Ele sabe se você está acreditando nessa palavra ou não. Ele sabe. Ele conhece, Ele te conhece. Então Ele sabe a capacidade que você tem. E por isso que Ele confia em você. E Ele te coloca nesse fogo, exatamente porque Ele sabe que você é capaz de suportar. E no final, Ele tira as impurezas. Ele vai limpando, tira para cá, tira para lá. E você vai crescendo. Você vai crescendo. Quando nós passamos pelo fogo, é porque há misturas que precisam ser separadas. Quando Deus nos leva para o fogo, é porque Ele vê em mim e em você que ainda existe algo que precisa ser separado. E é pelo fogo que essa separação acontece. E Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele sabe o valor
que você tem. Assim como o homem que cuida da prata, ele sabe que a prata é um objeto valioso. Então ele vai vigiar o fogo, ele vai vigiar aquela prata naquele lugar e não vai deixar que o fogo queime, ultrapasse o tempo, para poder aquela prata, né, não ter mais o valor, porque depois que você danificou, não vai ter mais valor. Então Deus sabe o valor que você tem. Ele sabe o valor que você, e Ele não vai te deixar passar por tribulações que vão fazer você sair da sua presença, que vão fazer você sair, né, daquilo que é a vontade dEle. Ele sabe exatamente, Ele te ama, Ele sabe o valor que é você para a vida dEle. Foi por isso que Ele deu a sua vida, foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo para morrer, por amor por você, porque Ele te ama. E Ele sabe exatamente o valor que você tem, por isso que Ele te trata com tanto carinho, e Ele coloca naquele fogo, porque a prata é um metal muito macio, e as pessoas podem moldar e fazer ali anéis, podem fazer correntes para pulseiras, colares, pode fazer cordões, pode fazer utensílios para dentro de casa com a prata, porque ela é muito maleável. Mas só que a prata contaminada com outro objeto, ela se torna dura e você não consegue mais moldar. Então imagina só o que Deus está dizendo para mim e para você, quando Ele disse que vai se assentar ali como purificador de prata. Ele está dizendo o seguinte: você contaminado com o pecado, você não pode ser moldado. Você contaminado com aquelas amarguras, com as coisas da vida, você não pode ser moldado. Agora você, depois que passar pelo fogo e estiver purificado, Deus pode te moldar e te transformar num vaso de honra. E Ele mesmo diz que há numa casa vasos de vários tipos. Alguns são vasos de honra, outros são de desonra. Qual vaso que você quer ser? Qual vaso que você quer ser? Então é necessário tirar todas as impurezas para que Ele possa te moldar, para que Ele possa trabalhar na sua vida e te transformar você em algo novo, bom, que as pessoas olham e têm prazer e dizem: olha que colar bonito, olha que pulseira maravilhosa, olha que coisa, olha que objeto lindo. Mas como que isso foi feito? Antes teve um processo, e esse processo passou pelo fogo, e o fogo passou pela limpeza, por retirar todas as impurezas. É desse jeito que Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida. Misael, Ananias e Azarias, eles passaram pela fornalha, mas lá dentro daquela fornalha tinha quem? O quarto homem. E quem era o quarto homem? Jesus de Nazaré. Então Deus vai te colocar no fogo, vai. E aí, o que eu vou fazer? Nada, vai deixar Ele trabalhar na sua vida, porque Ele está contigo. Ele não vai te abandonar, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, porque Ele sabe que você tem um valor muito grande, e Ele não vai te colocar no fogo e deixar queimar. Ele cuida de você. Ele cuida de você, porque Ele te ama demais. E aí, depois que essa prata ela está purificada, depois que tudo está pronto, e aí eu estou agora limpo, eu estou diante da presença de Deus. Deus começa a tratar na minha vida. Deus começa a colocar responsabilidade. Deus começa a me usar. Deus começa a fazer através de mim a sua vontade, o seu querer. E eu sou usado como vaso de honra na presença dEle. Interessante, igreja. Interessante. De que às vezes nós aceitamos um pouquinho de impureza na nossa vida. Às vezes nós nos acomodamos com um pouquinho de impureza. Aí, muito bem, você pode dizer para mim assim: mas o que tem? Só um pouquinho. Você gosta de brownie? Quem gosta de bolo? Torta, alguma coisa assim? Amém? Acho que todo mundo gosta. Aí tá bom, eu vou te convidar para você ir lá na minha casa, para você comer um pedaço de torta. Amém? Você aceita? Aceita ir na minha casa comer? Tem muita gente ali, eu aceito, pastor, é hoje? Não, calma, irmão, é só uma ilustração.
Aí eu te convido para você lá na minha casa. Aí faço aquele bolo maravilhoso. Você chega lá à tarde, um cafezinho quentinho, prontinho. Café bem forte, eu gosto de café forte. Aí você chega lá, aquele cheirinho. Aí, senta aqui, irmão, tal. Aí pega o bolo lá do forno, né, vem com aquele bolo cheirosinho, corta uma fatia para você, né, caprichada, coloco para você diante de ti. Aí você pega, faz uma oração, agradece, pastor, muito obrigado por esse bolo. E aí quando você vai cortar, peraí que eu tenho que te avisar um negócio. Então, lembra que você falou para mim que um pouquinho de impureza não tinha problema nenhum? Então, sabe o que eu fiz? Quando eu peguei a receita do bolo para fazer, eu fui lá fora e peguei um pouquinho de caquinha de cachorro, um pouquinho só um pouquinho, e joguei na massa. E um pouquinho mas foi assim, mas muito pouquinho mesmo. Você ia comer? Hã? Você comeria? Mas só um pouquinho, igreja. Foi assim, um pouquinho mesmo, assim, nem 10 gramas foi. Por que na minha vida espiritual eu tenho que aceitar um pouquinho de impureza? Por que às vezes Deus me coloca no fogo para me limpar? Não, Senhor, essa impureza eu não quero que o Senhor tire. Deixa ela comigo. Ela até é de estimação, já tem até nome, né? Aquele pecadinho de estimação que já está ali, tem nome, tem tudo. É um pouquinho só. Que isso, pastor? Você é radical demais. Só um pouquinho. É, igreja. Só um pouquinho. Mas olha, quando Jesus voltar, Ele quer uma igreja limpa, sem mácula, com a roupa branca, sem sujeira. Então esse pouquinho não serve. No padrão de Jesus Cristo não passa. No padrão de Jesus Cristo não passa. Não passa. Não passa. Jesus está dizendo: assentar-se-á como derretedor. Aí, hoje em dia, a purificação do ouro e da prata é tudo químico, não tem mais esse negócio. Eu fui pesquisar esse negócio de como é que era feito a prata. Igreja, é tremendo. Veja bem, o homem que trabalha com a prata, ele coloca a prata no fogo. E olha, aí passa, tira a impureza. Ele faz isso várias vezes. Coloca no fogo e tira as impurezas. Coloca no fogo e tira as impurezas. Coloca no fogo e tira as impurezas. Aí tinha uma mulher uma vez olhando ele trabalhar. E perguntou para ele: como que você sabe que a prata está purificada? Ele respondeu: quando eu olho e vejo o meu rosto refletido na prata. Sabe quando que Deus vai olhar e dizer que você está purificado? Quando Ele olhar para você e ver refletido em você o seu rosto, a sua semelhança. Ele vai olhar para você, vai te colocar no fogo, vai olhar, vai tirar a impureza, vai colocar de novo, vai olhar, vai tirar a impureza, vai olhar. Aí quando Ele vê o seu rosto refletido em você, aí você está purificado. Lá em Gênesis está dizendo que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E eu preciso me revestir dessa semelhança de Jesus. Eu preciso refletir a imagem de Jesus Cristo. E veja o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Amados, agora, por causa de Jesus Cristo, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus Cristo voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim
como Ele é puro. Amém? Assim nos purifiquemos, porque Ele é puro. Deus nos chama para viver essa vida, libertos, transformados, livres, mas aperfeiçoados, sem a interferência do pecado, sem acusação, sem nada e ninguém poder dizer algo sobre nós, porque eu tenho a consciência de que agora eu sou filho de Deus, e por ser filho de Deus, Ele virá, e nesse dia, que eu não sei quando é, Ele chegará, e Ele vai querer encontrar uma igreja pura e purificada. Então por isso eu não posso parar. Por isso nós não podemos parar. Porque eu preciso ser como essa prata, pura, útil, sonora, valiosa. Mesmo que eu precise passar pelo fogo da provação de Deus, para Ele me purificar. Nós queremos viver uma vida de comodidade, de facilidade. Mas o reino de Deus, Ele diz que eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. A salvação é de graça. Jesus Cristo morreu naquela cruz de graça, e Ele entregou para a sua igreja a salvação. Porque todo aquele que nele crê, será salvo. Mas para eu poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, eu preciso me esforçar. Porque virão dias difíceis, virão problemas, virão tribulações, virão inimigos, tentando fazer com que eu pare. Mas eu preciso tomar uma posição, como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eu sou filho dele. Eu não quero mais viver uma vida com impurezas. Eu não quero estar compartilhando em mim o Espírito Santo num dia e no outro dia o Espírito do diabo. Eu quero que o Espírito de Deus seja constante na minha vida. Eu quero que Deus trabalhe no meu ser e me transforme de uma maneira que eu possa ser livre de todas as impurezas, de tudo aquilo que me atrapalha a ter uma comunhão perfeita com Deus, para que quando Ele vier, quando o anjo do Senhor chegar, eu possa segurar a sua mão e subir com Ele como filho amado. Amém? Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, por favor. E nós temos essa responsabilidade de refletir a imagem de Jesus Cristo. Domingo passado eu disse aqui, não sei se vocês lembram, que nós fomos chamados a viver uma vida de tal maneira que o mundo possa ver Jesus Cristo em mim. Exatamente isso. Para que eu possa viver esse padrão, a palavra de Deus tem que ser viva na minha vida. Não pode ser de brincadeira. Eu não posso passar o meu tempo achando que eu estou bem na presença de Deus. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que continuar. Eu tenho que viver. Eu tenho que aprender dessa palavra. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecê-la. E hoje de manhã a gente estava falando com os adolescentes que vão se batizar. Quer ver? O livro de Provérbios, ele dá conselhos para tudo que nós vamos fazer. Você encontra no livro de Provérbios, um livro sensacional. E quase a gente não lê. Quase a gente não lê. Tem conselhos para quase tudo na nossa vida, e o que não tiver, os outros livros têm. Então a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita, que nos leva a viver uma vida. E eu preciso conhecer. Como que eu posso ser semelhante a Jesus se eu não conheço?
Como posso conhecê-lo? Com intimidade, através da Bíblia, através de oração, através de comunhão, através de estar aqui nesse lugar. Eu conheço a Jesus Cristo, e quando eu passo a conhecê-lo, eu sei de que Ele é, então eu posso imitá-lo, imitar Jesus.